começando mais um Flow Podcast. Bem-vindo aí você que está sintonizando ao vivo e você também que está ouvindo nas nossas nos distribuidores de áudio, né? Tipo, que tem nos nossos agregadores de podcast. Exatamente. Né? Spotify, iTunes, Google Podcast. Hoje nós temos um convidado especial que é o Vitor. Ele tem uma página no Facebook chamada Suburbanos da Depressão, onde ele faz comédia com a cultura carioca. Ele zoa o fato do carioca ser um fudido, né? Tem que rir pra não chorar, né? Não é uma parada assim? A gente tem que acho bonitinho quando ele falou suburbanos. Os suburbanos, eles são escrotizados ao longo da história, né? Então a gente tira as melhores. E de história tu entende? De história eu entendo, mais ou menos, né, cara? Porra, cara, tu não é historiador, é brabo. Tem história pra caralho, né? Não, pra se entender, né? Não, porque a gente não mencionou que o amigo é historiador, verdade. Eu estou mencionando que o nosso amigo do Cocão, ele falou. Formado em história, inclusive especializado no Brasil. Eu tô estudando, fazendo mestrado sobre Bangu, né? Que é Caraca, é verdade, tu tava me falando mais cedo que inclusive tu nutre uma certa paixão pelo clube de futebol do Bangu. Pelo Bangu eu aprendi a gostar, por ser um bairro operário, por ser um clube formado por operários e tal. É uma questão ideológica. Cara, eu tenho vários amigos que moram em Bangu. Inclusive, quando eu ia lá pro Rio, eu sempre ficava em Bangu. Um calor desgraçado. É isso que eu ia falar. Por que tinha que ser tão quente lá? Podia ser menos de 50 graus. Bangu, né? É um vale, não é, cara? Bangu fica entre umas serras lá e tal. Acho que a Zona Oeste toda é quente, praticamente. Zona Oeste, São Gonçalo do outro lado da Poça, né? Que a gente fala, da Baía do Guanabara. E é quente também. Então, é engraçado Vamos combinar que o Rio é quente pra cacete, sim, né? E tem os níveis de quente, né? Porque, por exemplo, eu cheguei aqui com 19 graus morrendo de frio, aqui em Curitiba. Mas eu tava falando pra ele que hoje é um dia quente pra caralho. Verdade, tá normal. Um vento frio de casaco, o sol como? Verdade, chegou de casaquinha, né? E a galera de tranquilona. Mas... Vamos começar então, que eu queria aproveitar que você é um cara estudado de história, né? E a gente tava falando... O cara é historiador, então é assim, porra. O cara Tempos difíceis pra gente. Para os historiadores. Muito revisionismo aí rolando. Verdade. Verdade, faz sentido. A gente tinha que falar sobre ditadura, então. Não, prefiro não me comprometer. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vem. Não precisa responder se não quiser. Mas você acha que a gente tem noção do que foi a ditadura realmente? Ou você acha que existe um outro lado que ainda não foi explorado? Cara, como historiador, a gente trabalha com fontes, né? A gente trabalha com relatos do que foi deixado, os vestígios que foram deixados. Muitas coisas realmente se perderam, né? Seja por queima de arquivo, seja por serem secretos e tal. E... a gente tem noção do que a gente conhece, dos relatos orais e tal. Lógico que o cara que foi preso lá, ele vai dar a versão dele. História. O militar que estava lá no poder vai contar a versão dele, né? Então... E como é que faz essa média? Aí ninguém é isento nessa vida, né, cara? De nada. Né? Então vai depender muito do seu olhar. Né? A metade da minha família é militar. O meu tio acha que foi tranquilão. Né? Eu vejo que existe essa divisão, né? Tem uma galera que fala que foi ok e tem uma galera que fala que foi o pior momento da história brasileira. Mas eu percebo que, assim, independente da visão, cara, as coisas que uma ditadura militar podem propiciar, por exemplo, coisas que a ditadura militar habilita, tipo, falta de liberdade de expressão, coisas desse tipo, assim, isso é algo que simplesmente não tem que... A gente não pode permitir que seja possível, me parece. Sim. Relativizar isso. Claro, e eu acho que ditadura não é um meio de governança que eu quero pra nenhum país. Exatamente. Muito menos pro meu. Não faz muito sentido você defender a ditadura, porque a ditadura não vai te defender. De nenhum viés ideológico, né, cara? De nenhum viés ideológico. Nenhum deles. Sim, Todo extremo é uma merda. Sim. Né? Mas será que não existe uma classe militar aí que não necessariamente tem que carregar o fardo da ditadura nas costas, mas tem carregado durante muito tempo e agora tá tentando se libertar? Não sei se tem, mas eu vejo que existe uma visão com os militares no Brasil de, eles fizeram merda no passado, tá ligado? Será, cara? Eu não percebo isso. O exército brasileiro é, meio sucateado, por exemplo. A gente realmente não tem um investimento pra ser um exército de ponta. Mas assim, eu fico pensando, assim, eu servi
né? E eu Você sei... mesmo, exatamente, Então, por ter servido. eu tenho ideia de como funciona ali, pelo menos no quartel que eu servi, que era... Eu servi no Forte do Leme. Então, assim, por servir no Forte do Leme, eu já tinha um pouco de privilégio, porque eu não servia na cidade, na Vila Militar, e lá o bagulho é doido. Lá a gente sabia que o cara que servia na Vila Militar, o bagulho é doido. Principalmente os PQD, não sei o que lá, o bagulho é doido. Então, E era de lá que saíram as bênçãos, né, desse período aí de ditadura. As bênçãos? As bênçãos. Por aí. Entendi. O que é Ben? Ben Não, pô, foi de lá, a Vila Militar, ela foi basicamente um QG Durante a Rio de ditadura? Janeiro. Os apoiadores da ditadura, né, os empresários, a gente fala ditadura militar, mas não é ditadura militar, foi ditadura civil-militar, Aham. né? Isso eu acho algo muito importante, Sim. inclusive, falar pra galera. Os empresários que apoiavam essa intervenção e tudo, muitos aqui no Rio de Janeiro, iam na Vila Militar para falar com os generais e tal. A ditadura militar não aconteceu unilateralmente pelos militares, né? Houve um apoio da elite. Pelo das menos. elites, né? Porque se não existisse... Houve um apoio, porra, internacional também. Ou tô falando a gente merda. não pode esquecer da conjuntura, né? Sim. A década de 60 tava ali bombando, Guerra Sim, Fria, sim. né? A União Soviética, total. Estados Unidos lá brigando, e os Estados Unidos, porra, não ia permitir um país... Já Tão tinha grande, Cuba ali, né? Nas portas ali da Flórida, né? E, porra, o Brasil, o tamanho do Brasil, o cara não ia permitir que a União Soviética... imenso. No quintal dos Estados Unidos. Mas existia, será, esse risco? Melhor ainda, você acha que existe um risco? Eu acho um pouco de histeria. Era isso que eu ia me perguntar, cara. Não, tô pensando... Veja, eu acho um pouco de histeria falar que a gente... Qual é o risco de viver uma ditadura militar no Brasil em 2018? Hoje em dia, sim. Me parece algo muito louco, viajado, e de quem realmente tá preparado pra lutar contra, sei lá, Bolsonaro, para dar nome aos bois, a qualquer custo. Não me parece algo possível, uma ditadura em 2018 no Brasil. Não, nem os militares querem, cara. Exato, não faz nenhum sentido, né? Nem os militares. Eu digo porque, assim, como eu disse, parte da minha família é militar, né? E conheço muitos tive professores militares na própria faculdade de História e tal. E eles sempre disseram, não, hoje em dia a gente não quer mais se meter nisso, né? E hoje o que eu acho que pode rolar é uma ditadura sem armas, né? Uma ditadura que vai ser pautada na Constituição. Entendi. Né? Pode ser uma coisa ali escanetada e tudo. Mas como que uma ditadura pautada na Constituição, né? Porque a Constituição é a carta fundamental da nossa sociedade, né? Sim, não, eu digo assim, de Constituição vai ser assim, uma coisa que vai ter um verniz democrático, né? Para dar palco para algumas coisas impostas. Você acha que entendi. Você acha que... Vai ser um desmonte. Mas é difícil. Não sei, cara. Não posso... Porque, veja, tem que passar as coisas pra acontecerem, pra se tornarem realidade. Eu imagino que tem muita gente que tem que autorizar, não? Tipo, senadores, deputados. A gente tá falando de Brasil, né, cara? Mas... A gente tá falando de Brasil. Porque, assim, como o Monark... Interesses escrotos. Como o Monark falou... quem tem interesse sobre a história do Brasil. Cara, a história republicana do Brasil sempre foi um grande acordo das elites. Né? Será que não esse não é a história do mundo? Alguns países, eles conseguiram reverter essa questão oligárquica. Porque o Brasil é uma oligarquia, né? Sempre foi. Então, eu não sei, eu não sei se sempre foi. Você é um historiador, tá me dizendo isso, eu tendo a concordar com você. Sim. Mas será que sempre foi? Será que na época, sei lá, de Getúlio Vargas, todo mundo fala que Getúlio Vargas é um puta presidente foda? Não, o Getúlio, ele subverteu uma ordem ali, né? A ordem dessa política dos governadores que começou lá com Campos Salles, né? No final do século XIX. E o Getúlio, ele industrializou o Brasil. Ele começou a industrializar, senão o Brasil continuaria sendo uma fazenda enorme, mais do que ainda é. Né? Se bem que é um pouco nosso papel no mundo, né? O celeiro do mundo. O Getúlio, ele teve um papel importante, mas ele também era um grande latifundiário. A gente pode esquecer isso. Ninguém é 100%, né? E ali, desde a proclamação foi um golpe. Né? Os caras chegaram lá, deram um papel pro Dom Pedro II e falaram, você tá fora agora. Agora é nosso. Agora é nosso. Aí...
República só foi se estabilizar mesmo ali no primeiro momento, na primeira década ali, depois de 9 anos de República, né? Porque teve uma briga de positivista, briga de liberal, briga de galera mais ditadora e tal, Floriano, Deodoro, ala do Floriano, do Deodoro e tal. Aí o Campos Salles que foi lá, chegou e coordenou a galera lá, fez a chamada política dos governadores, né? Fez o pacto lá com os coronéis locais. E você acha que foi a melhor saída? Você acha que esse foi o melhor saída possível naquele momento? A melhor não foi, né, cara? Nunca Porque você né? deu poderes a quem já tinha sempre poder, né? Que eram os coronéis, os locais, né? Que sempre tiveram poderes desde a colônia, né? Que não tinham. Na verdade, será que não é porque eles tinham porque eles detinham um certo poder que eles tiveram a capacidade de estar na liderança para fazer uma mudança social, mesmo que seja através de um golpe, entendeu? Tipo, eles tinham a força no momento para causar essa mudança. Eles eram os agentes políticos e tinham essa energia no momento. Foi positivo isso? Na tua visão? Não, mesmo porque não teve nenhum impacto social. Teve impacto social para eles, né? A chegada da República... Entendi. Tanto é que tem um historiador chamado Nicolau Savchenko que ele fala que o próprio José Murilo de Carvalho, que são dois clássicos assim da historiografia desse período, eles falam que a República trouxe tudo o que de imoral tinha, né? Trouxe a jogatina, trouxe a prostituição, tudo, porque o Império Só pregava... coisa boa. Não, imoral, assim, né? Porque o Império pregava muita moralidade, aquela questão de tradição. Entendi. E tudo. A chegada da Apesar República... de ser podre pra caralho, né? Vagabundo com amante, com túnelzinho pra transar com os outros, com a mulher dos outros, né? Pedrão, né? Isso, o cara era brabo, irmão. O cara bagunçava geral. Aí a monarquia tinha muito disso, né? De moralismo, tradição, aquela toda pompa de um império. E a República trouxe os novos ricos, né? Porque os primeiros momentos da República, Rui Barbosa encheu a praça do país, encheu o país de grana. Então surgiram novos ricos. Começou o jogo do bicho, como eu falei, outros tipos de jogos, prostituição, cafetinagem, especulação imobiliária. Né? Um dos casos clássicos de expansão dessa especulação imobiliária foi as reformas do Pereira Passos. Né, lá você não é do Rio, você não sabe, mas ele deve ter estudado isso na escola. Mais ou menos. Já faz tanto tempo, Faz tanto tempo, eu não era um aluno muito bom. Que ele reformulou o Rio, ele derrubou a cidade velha e tudo, abriu grandes vias e tal. Você acha que o Rio pode ser o lixo que é por causa dessa porra, do impacto disso tudo? Não é um lixo, cara. Não é um lixo, é sim. Tá. Não é que o Rio é um lixo, mas com certeza o Rio é um lugar onde muita coisa errada acontece e é visível, né? Mas é porque o Rio tem uma caixa de ressonância, tem uma historiadora que fala isso, a Gislene Neder, que fala que o Rio é uma caixa de ressonância do Brasil. Porque é mesmo. Sim, Inclusive do ponto de vista linguístico, quando as pessoas estudam português brasileiro, elas estudam a variante do Rio de Janeiro porque é o concentrado de todo o Brasil. Sim. Tá ligado? Então faz sentido isso que você tá falando Será mesmo. que é porque lá era a capital antigamente? A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi, em 1763, capital da América Portuguesa, né? Depois do descobrimento das minas. Por facilitação de escoamento do ouro e tudo. Por ser uma cidade portuária e tal. Sim, porque o ouro era escoado por Paraty, ou senão tinha que ir pra Bahia e Entendi. tal. Aí pra decidir era melhor. Depois virou sede da vinda da família real, né? Das invasões napoleônicas. Depois virou capital do Império. Depois virou capital da República. Né? Então tudo acontecia Tudo no Rio. acontecia no Rio. Então, o Rio sempre foi o centro nevrálgico até a ascensão de São Paulo, ali na década de 20, né? Década de 30. E tudo que acontecia aqui no Rio espalhava pelo Brasil a moda, essas questões de imoralidade, né? Daí, era o centro cultural do Brasil, de certa ainda forma, Era o né? centro tudaço do Rio, do Brasil, não era? praticamente ainda é, né? Verdade, Ainda né? é, As ainda TVs todas, a maioria, ficam lá no Rio, né? A mais Globo. influente, que é o Globo, é no Sim, Rio. culturalmente, talvez o Rio... É que São Paulo também é bem forte culturalmente, né? Acho que Agora, acabou hoje se em dia, tornando. Sim, acho que acabou se tornando. Porque o capital todo tá praticamente todo o Brasil. Tem muita indústria em São Paulo e tem muito finância, né? Todos os prédios financeiros estão lá, Sim. todos os bancos estão lá. E a Tá no Rio também. vontade, né? A galera lá faz a parada acontecer mesmo. Pois é, No Rio, pois tu é. marca, 7 horas da noite, o cara chega às 8h30. Parece flow, né, cara? Parece flow, verdade. Pegaram a referência,
Não à toa que o Igor é Eu carioca. Não é à toa que eu é sou verdade. carioca, mas eu, porra... Mas Bom, é que enfim, se fosse vamos lá. só eu no Flow, ele ia começar 10 horas da É, noite, na verdade. Ai, meu Deus. Cara, como é ter uma página de humor no Facebook? Você não vive disso. Você tem a página de humor como um hobby, imagino? Como hoje em dia tá dando uma... Rola um negocinho. Tá dando pra tomar uma coca. Sim, mas assim, que porra de ideia foi essa, cara? Cara, a página nasceu em 2012, né? Nossa, faz tempo pra caraca já, hein? Vai 6 anos, fez 6 Sim. anos agora em agosto. A gente tem que lembrar, como um bom historiador, tem que se colocar ali o contexto da situação. 2012, o Rio, o período de 2011 e 2012 foi o boom assim, imobiliário do Rio, né, aqui no século XXI. Justamente por causa da Copa, das Olimpíadas. Entendi. Né? Muito investimento em infraestrutura. É que o Rio, como diz um arquiteto aí lá da PUC, tem um artigo que eu estava lendo sobre isso, que o Rio estava se preparando para receber uma surra de eventos, né? Uma surra de acontecimentos. Porque você teve jogos militares em 2011. Em 2007 teve o Teve Pan-Americano. o PAN foi o começo, né? Aham. O PAN, 2007, 2011 teve jogos militares. 2013 teve a Jornada Mundial da Juventude, né? 2014 Copa, 2016 Olimpíada e tal. Então o Rio estava se movimentando pra caramba. Então o Eduardo Paz, nosso querido Grandioso, Eduardo nosso Paz. querido ex, Isso. ele fez essas reformas todas, que eu tô escrevendo um artigo sobre isso para... Opa, fiz merda. Agora para o mestrado, que é sobre a reforma Passos, comparando, né? A reforma do Pereira Passos com a reforma Paz. Né? Que o epicentro dessas reformas são as empreiteiras, né? Com Pereira Passos tinha o Clube da Engenharia, né? Que eles se meteram na política ali da primeira década do século XX, né? E com Paz, né? Esse período a gente viu, né? Odebrecht, Sim. Todos Delta esses... Engenharia e tal. E o Rio, assim, o período de 2011, 2012 foi um boom imobiliário enorme, de expansão para a Zona Oeste, Recreio. Recreio ficou gigantesco. Recreio era o bairro mais popular na Barra, época, né? Campo Grande. Recreio tem muito chão, né? Como Sim. tinha muito chão, porque não tem terreno no Invasão. centro do Rio. Não Invasão. tem... invasão. Afinal, Barra Como é que é o meme lá de Curicica da Barra? Rio 2. Rio 2. Rio 2 é Curicica. Não, é porque Rio 2 é um condomínio que tem lá, tem que situar o nosso Sim, amigo. ele não entende Verdade, muito. eu tô falando carioquês. O Rio 2 é um condomínio, né? Um mega condomínio, cheio de estrutura. Gigantesco, muito E grande. é do lado da cidade olímpica, onde aconteceram a maioria dos jogos. Aham. E queriam mudar o nome daquela localidade para Barra Olímpica e tal, mas... Porque chique. Porque Curicica é escroto, entendeu? Curicica é escroto Curicica pra tipo caralho. É um bairro pobre, assim, de Jacarepaguá. Entendi, Não entendi. tão pobre. Mas, então, o Parque Olímpico foi construído no antigo autódromo e tal. E aí fizeram nesse boom imobiliário, fizeram o Rio 2. Aí, pô, para encarecer os apartamentos, falaram que era Barra da Tijuca. Mas não é Barra da Tijuca, é Jacarepaguá. Entendi. Porque Jacarepaguá é um bairro enorme que é subdividido em outros bairros. Então, era Curicica. Né? Curicica Aí a galera ficava muito possessa. Os caras não gostam dessa porra, não. Cara, parece que os caras da Barra, me parece que eles queriam que a Barra fosse... Porra, uma cidade separada. Os caras são... não. É que assim, o cara ficar rico... Não só que a gente seja tão... contra. Por mim separar. pode ir, inclusive, né? Por mim pode ir, inclusive. Só que veja, assim, os caras da Barra, os caras ficaram ricos, mas talvez não tão ricos a ponto de morar no Leblon, Aham. ou talvez não tenha mais espaço no Leblon mesmo. Aí o que eles vão pra Barra. Então Barra é um lugar onde tem muita gente que ficou rica. Aham, é o Tem lugar novos dos ricos. Não é uma família que tem Não é dinheiro. É tipo a velho. Narcisa Tamborideg, assim, tá ligado? os caras Tem ficou nome. rico. O cara O cara ficou rico. Sim. E aí Fez foi pra alguma Barra. coisa que... E aí foi pra Barra. Aham. Tem corrupto pra caralho, Claro, entendeu? o que mais Eles acham que a deve gente ter, não né? sabe, Não mas lá sabe. tem corrupto pra caralho. Então a página nasceu nesse jogo aí de questionar, porque o subúrbio, né? O subúrbio, ele sempre foi, principalmente depois da década de 40, de 50, ele começou a ser depreciado, né? Porque você passou por um processo de favelização, né? Com aquela questão da industrialização do JK e tudo, que vieram muitas Começou a pessoas vir do muita gente Nordeste, muita gente pro Rio. Pro Rio, para São Paulo e tudo.
Então, antes disso, o subúrbio era um reduto, assim, de calmaria, né? Pô, eram vendidos, assim, lotes, assim, falando, olha, perto de natureza, não sei o quê. Aí, depois desse processo de favelização, né? De ocupação, assim, aí começou a se depreciar. Aí começou a se... coincide com a questão da Garota de Ipanema, da Bossa Nova, né? Aí começou a se fazer uma propaganda maior da Zona Sul. Então, os subúrbios, eles sempre foram depreciados. Então, o suburbano da depressão, ele tenta resgatar um valor histórico que o subúrbio tem dentro da história da cidade. Porque, por exemplo, eu moro no bairro de Santa Cruz, que é um dos bairros mais pobres, apesar de ser um dos bairros, o bairro que tem o maior parque industrial da cidade. E... Faz até sentido, na verdade, né? Porque ninguém vai querer morar do lado da indústria. Sim, mas foi sede da Fazenda Imperial. Santa Cruz era a fazenda do Dom João, do Dom Pedro I. E assim, ninguém resgata essa história. Entendi. Existe uma origem dessas terras que são nobres, de certa forma, e tem a ver com a história do Brasil. Eu enxergo a tua página também como um porta-voz da galera que é suburbana, entendeu? Uma galera que tem alguma coisa pra falar, que tem algum... pessoas que existem e que parece que não existem. Porque assim, eu sou carioca e moro em Curitiba há 2 anos e meio. E eu vejo, porque eu converso com as pessoas daqui, que pra eles, o Rio de Janeiro é só a Zona Sul. Manuel Carlos. Exato. Zona Sul é tipo 10% do Rio de Janeiro. Tá ligado? O Rio de Janeiro é tão maior que aquilo ali e tão mais feio porque é abandonado do que aquilo ali, sabe? Que às vezes me causa um choque. Sabe? Quando eu vejo as pessoas falando, pô, cara, o Rio é lindo, cara. Nossa, não sei o quê. Aquela parte ali que tem... Foi projetada pra ser bonita. Foi projetada. Mas assim, o cara não vai chegar pra você e falar que o Rio é feio, né, pô? Não, mas o sonho da vida do cara é ir conhecer... Copacabana. Mas é que a Globo é do Rio, porra. Então... Mas é justamente por isso que a página bate nisso. Tanto é que eu brinco muito com a questão de que quando eu tô chegando no Leblon... Começa a tocar Wave na minha cabeça, né? Tom Jobim. Vou te contar. Os olhos já não... Porque é o que... Cheio de Helena ali dentro do Leblon, né? A gente cresceu vendo os roteiros do Manuel Carlos e isso. Galera acordando numa mansão, num prédio chique pra cacete no Leblon, acordando já de salto alto. Cabelo feito, maquiado. Cabelo feito, com a mesa de café enorme, parecendo que tá num hotel. Sendo que, porra, quase 70% da população da cidade não mora ali. Exato. Sim. Exato. Não mora nem perto. Não mora nem perto. Mas a Globo vendeu essa imagem que o Rio de Janeiro é glamour. E o noticiário... Califórnia, e aparentemente o mercado imobiliário comprou essa ideia. Porque puta que pariu, mesmo. Todo mundo comprou junto, Meu né? Deus do céu, cara. Não, e assim, o noticiário, assim, quando você vai falar de subúrbio, você fala movimentos artísticos, né? Zona Sul e tal, Barra. Quando você vai falar de subúrbio, é tiroteio, né, pelo menos. Hoje tá menos. Diminuiu a violência no subúrbio do Rio, é isso? No noticiário, a notícia. Ah, entendi. Você vai falar a percepção, pelo menos. Você vai falar de Zona Oeste ainda hoje, você só fala de milícia. Sim. Você vai falar de Zona Norte, você fala de tráfico, vai falar de tiroteio e tal, vai falar de Baixada, Baixada já é outra região. Como se não tivesse favela na Zona Sul, né? E tem essa diferenciação das próprias favelas, né? As favelas da Zona Sul, elas são mais rotuladas, são mais mainstream, né? Tu vai lá pra poder avistar a Baía de Guanabara. Aí a galera acha que pô, tu vai no Vidigal, é aquela parada, padrão. Faz tour dentro da favela. Acho que a parada é padrão, né? É aquilo que o cara lá de Antares, que é lá lá perto onde eu moro, vai ser a mesma coisa que é no Vidigal. Não é, cara. Não é. O Antares é quase 2 horas de distância do Vidigal, tá ligado? E é isso. Aí a página nasceu pra questionar. Não, o suburbano também tem uma identidade legal, cara. E quem você sente que segue sua página hoje em dia? Assim, é uma galera mais jovem? É uma galera mais antiga? É o suburbano? É uma galera que mora no suburbano, que mora na periferia? Tem muita gente. Cara, a página se tornou uma coisa muito plural, cara. E assim, a maioria do público é jovem, entre 18 e 35 anos. Que é o público da internet, né? Da internet, né? Sim. Tem a galera mais nostálgica, que aí passa dos 40, dos 50, que aí... Mas não é o foco, com certeza, né? Não é o cara foco, que porque tá lá a gente no fala Facebook. muito de meme. E dá uma zoadinha maneira e tal. Tem lá os negociar o som do Metrô Rio. Metrô Rio. Uma coisa interessante
interessante que agora eu O queria... Chimbinha, meu Deus, coitado do Chimbinha, cara. Cara, eu entrei na página dele pra ver algumas paradas lá. Aham. E eu gravei um vídeo, inclusive, sobre isso. E tem um desses que é o Chimbinha, é um cara filmando o Chimbinha. Ia lá, o Chimbinha esqueceu a chave de Lá novo. em Padre Miguel, isso. Aí tá o Chimbinha em cima do Chimbinha do Calypso? Não, é um cara. Ele tá em O cima cara que esqueceu a chave foi entrar pela janela. do prédio. Do prédio. Então ele tá em cima do parapeito, tá ligado? No segundo andar, tá? Aí ele erra o passo, cai, cai garra no fio, nos arrebenta fio, cai Fio de de bunda no telefone, chão. de Nossa. internet. Isso tocando a música do metrô. Do metrô. Eu chorando de rir. Eu que fiz essa besteira. Inclusive, eu tomei um bloco, né, do Facebook, no meu perfil oficial. Hoje eu tenho um segundo perfil, por causa dessa página, do cenas aleatórias ao som da música do Metrô Rio. O primeiro vídeo que eu fiz foi a discussão do Brizola com o Maluf na eleição de 89, né? Tocando a música do Metrô Rio. Aí depois eu fiz outros. Tem um cara que tem um vídeo que foi lá em São Gonçalo. São Gonçalo eu gosto de chamar que é a Rússia, né? A Rússia ali da São região. Gonçalo é doideira. São Gonçalo é doideira. São Gonçalo é outra cidade. Aham. Né? Que o cara que mora em São Gonçalo ele chega aqui falando que é carioca. Então a galera toda da Baixada, né? Fala Todo que é mundo que carioca. é do estado do Rio é O carioca. cara chega aqui falando que é carioca. O cara mora em Varre-Sai, que é lá no norte do estado, e fala que é carioca. Varre e sai, sai. meu amigo. O cara que é do E estado tal, do Rio de cara, Janeiro é o quê? Fluminense. Fluminense, entendi. Então, aí tem lá um vídeo do cara, de um palio lá, que o cara vai dar ré e bate na traseira do ônibus, o ônibus sai carregando ele, eu fiz isso com a música do metrô. Aí eu tomei um bloco porque eu botei lá o cara vestido de Homem-Aranha brigando com Jesus, né? Com o cara vestido de Jesus. cara ao vestido som- de Jesus e ao o cara som da vestido música. Cara, aproveitando então isso de você ter tomado bloco, é uma parada que é cercear um pouco da sua liberdade de expressão sem um motivo muito aparente pra Eu isso, também né? não entendi, cara, muito bem, porque esse vídeo rola muito em outras páginas. E ao som do Linkin Park, né?